os 10 principais erros em anúncios, tá? E isso serve, claro, para quem já faz anúncio e para quem pensa em fazer, que é essencial fazer. Então, vocês podem depois ter acesso a esse material, no final a gente vai explicar como, mas é importante que vocês prestem bastante atenção nesses erros que são os mais comuns, tá? Tanto em Google, Meta, ali, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo. Todas as plataformas de tráfego pago, né, anúncio pago mesmo. Então, né, anunciar sem estratégia é como encher o balde furado. Sempre vai vazar coisa, vai perder dinheiro. Então, de forma resumida, é isso. E vamos direto ao ponto já para o erro número 1. Então, anunciar sem estratégia clara. É um erro raiz da maioria das escolas, né? A escola anuncia sem um objetivo definido, sem saber o que quer, se quer curtida no post do Instagram, se quer seguidor, se quer visita, se quer só uma movimentação dentro das redes sociais. Então, às vezes, a pessoa anuncia sem saber o que ela quer, qual que é o objetivo claro ali, a estratégia clara. E até deixei aqui do lado todas as possibilidades do Meta, né? Aqui a gente está falando mais especificamente do Meta Ads, que é o Instagram, o Facebook, todos os tipos de objetivos que ele oferece hoje em dia para criar uma campanha lá dentro do gerenciador. Aqui a gente não está falando daquele botão turbinar publicação, tá? Que tem direto no Instagram, que também serve para algumas coisas, principalmente para adquirir seguidores. Mas aqui a gente está falando do tráfego pago mais profissional mesmo, dentro do gerenciador de anúncios. Então, a maior parte das escolas, às vezes, anuncia sem estratégia. Ah, vou fazer para reconhecimento de marca, vou fazer para gerar mais curtidas. Às vezes a pessoa não tem essa consciência. Então, é claro que no final, o objetivo final é sempre vender, né? A gente quer visita e a gente quer matrícula, mas precisa, muitas vezes, trabalhar um funil como um todo. Então, às vezes, tem que começar aqui um reconhecimento, um tráfego, engajamento, geração de leads, né, de contatos. Então, precisa, sim, ter essa estratégia clara, tá? Esse é um dos principais erros aqui, é o erro mais comum, erro número 1, né? E aí, o que acontece, né? As campanhas acabam rodando no escuro. Não sabe medir o que aquela campanha trouxe, se trouxe seguidor, se trouxe visita, se trouxe engajamento. Então, sem estratégia, qualquer resultado parece ruim. Aí, quer falar, Renato? Não, sim. E assim, aí acaba assim, tem um funil de vendas, né? Tem gente que fala, meu filho, não sei se entra na escola com 2 anos ou já entra com 6 meses, antes ou depois, né? E aí você tem que fazer anúncios para vários perfis, né? Mas assim, as escolas costumam pegar o mesmo anúncio, que é agende uma visita, e trabalhar para todos os perfis, desde a pessoa, você quer falar sobre qual o ganho da criança entrar desde cedo na escola, né? Então, assim, para cada momento que você vai abordar, né, o tipo de cliente, você tem que ter um anúncio diferente. E às vezes a escola, com o mesmo anúncio, tenta trabalhar todos os funis. Não vai funcionar. Então, se você quer reconhecimento, você não vai pedir logo de cara agende uma visita. Se você quer gerar visita, você não vai fazer um anúncio que não tem essa chamada para agendar a visita. Por isso que tem que ter uma clareza o que é, e em cada momento esse anúncio é para divulgar, para ter alcance, para divulgar marca, esse anúncio é para diferenciar a minha escola das outras, esse anúncio é para quem está em dúvida, de repente eu vou fazer um impulso, um incentivo, algum desconto para atrair essa pessoa. Pode ir, Fernando. E lembrando que para cada etapa aqui de objetivo de campanha, o Meta, ele entrega, né, o Instagram, o Facebook, ele entrega para pessoas mais propensas a ter aquele tipo de atitude. Então, uma pessoa que ele pensa em gerar tráfego para o site, pode ser que não seja a mesma pessoa que ele acha que tem a capacidade de ser um lead bom, um contato bom para a escola. Então, tudo isso é estratégia, não dá para só jogar ali qualquer criativo, como o Renato falou, a gente já vai falar de criativo também, mas aí no reconhecimento de marca, agende sua visita. Não faz sentido, a pessoa ainda não te conhece, é um público frio que a gente fala, né? Então, realmente, cada etapa tem que ser trabalhada nesse funil de vendas. Depois, pesquisem até, né, o funil de vendas, vocês vão entender que tem a etapa ali, né, de consideração, conversão e tudo mais, e faz total sentido trabalhar todas essas etapas.
E aqui um exemplo real, né, desse erro. Para cada erro aqui dessa apresentação, eu trouxe um exemplo real para a gente dar uma olhadinha. Então, a escola, às vezes, decide fazer anúncio porque janeiro está fraco, e é um período forte, né, para matrículas, e janeiro está fraco para ela. Ou um concorrente ali da mesma região anunciou, então eu também vou anunciar. Alguém sugeriu impulsionar. Então, tem que sempre estar pensando antes dessas etapas, né? Não adianta esperar começar a dar errado para querer anunciar. Anúncio é algo que precisa realmente ser feito e é muito importante. Então, aqui a gente está falando de diversas plataformas, né? Eu estou dando bastante exemplo do Meta Ads ali, que é o Instagram e Facebook, mas aqui entra Google, talvez um LinkedIn, algo assim. Os mais comuns, né, para escolas, colégios, Google e Meta. Então, Fernanda, aproveitando esse momento, né, que a gente está no começo já está em fevereiro, né, e de repente algumas escolas percebem que dezembro, janeiro não foi tão bom quanto queria e, é preciso fazer alguma coisa para anunciar, né. Antes tarde do que nunca, mas assim, o ideal é sempre ter uma campanha ativa ao longo de todos os meses do ano inteiro. Nos períodos de baixa sazonalidade, faça um investimento muito pequeno, mínimo, mas nunca deixe a campanha parada. Aí, quando vai chegar a alta temporada, que tem muita demanda, você aumenta o orçamento. O problema de quando você começa uma campanha do zero, ela não vai entregar performance logo de cara. Ela, de repente, vai levar 2, 3 meses para ela ficar boa. Quando ela ficar boa, vai ser no período de baixa sazonalidade. Então, é uma preocupação que as escolas, assim, aquelas que têm uma campanha perene e só fica alterando os orçamentos conforme é a época do ano, vai ter uma vantagem competitiva, né? Porque ela já entra no começo da alta temporada com alta performance, né? Do que aquela que vai começar do zero. Uhum. E aí, respondendo, né, o que a gente já estava falando ali, cria campanhas sem responder se quer visita, engajamento, para qual série, né, se é infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, berçário, para qual perfil de família, né, questão de renda mesmo, questão financeira, tudo isso dá para segmentar dentro das plataformas de mídia, e às vezes soltar assim de forma geral realmente não funciona. E aí acaba, né, recebendo mensagens variadas, às vezes, muitas vezes, currículos chegam também, isso, gente, é normal, tá? Em qualquer nicho, não só escolas, provavelmente se vocês fazem tráfego pago, vocês sabem que pode chegar currículo, professores querendo trabalhar, então é super normal isso, mas claro que não seja a maioria, né? Então, acaba concluindo que anúncio não funciona, porque a estratégia não foi bem bolada antes de soltar uma campanha. Então, esse é o erro 1 dos 10 que a gente tá falando. Agora, né, o erro 2, depender de um único canal de aquisição. Então, ali a gente está falando de Google, Meta, LinkedIn, WhatsApp. Então, assim, muitas escolas anunciam principalmente só no Meta Ads, né, no Instagram, ali, principalmente Facebook. Não funciona 100%. É legal sempre ter uma base, né, um 360 realmente, sim, que feche o funil de vendas. Então, o Google Ads é importante, mas muita gente não anuncia porque acha que pode ser um pouco mais complexo, necessita ter um site, né? Então, o Google Ads tem a necessidade da escola ter um site, então é importante site ou uma landing page, né? Uma coisa mais simples mesmo, mas já funciona. Então, depender só de um único canal de aquisição de contatos, de leads, é um erro também, é o nosso segundo erro, porque não funciona no final. Se o canal falhar, por exemplo, igual essas instabilidades que a gente tem, às vezes, no Instagram, no WhatsApp, a captação trava, vai ficar 2, 3 dias sem conversar com aquele pai, sem dar uma resposta para aquele pai, não pode. Então, quem depende de um canal, acaba dependendo da sorte, né? Então, aqui um exemplo real, né? Se, por exemplo, a escola investe só no Instagram, quando, né, o alcance do Instagram tá baixo, as curtidas estão baixas, o custo está maior, o engajamento, os comentários, o compartilhamento tá ruim, e as matrículas travam. Então, a escola percebe que não está aparecendo no Google, o concorrente dela está aparecendo, não tem outras alternativas e ficou refém do canal só do Instagram. Se ela estivesse no Google e o Instagram estivesse ruim, o Google, pelo menos, estaria fazendo um trabalho ali de suporte quando o outro canal falhou. Então, é importante, gente, não manter só em um canal, tá, de tráfego pago ali. E não só tráfego pago, aqui a gente fala também de outras
mídias, né, as orgânicas, o Google Meu Negócio, que o Renato sempre traz aqui nas lives semanais também, que é muito importante, que é um canal gratuito, orgânico, que vocês não precisam pagar nada para estar no Google Meu Negócio, e traz muitos agendamentos de visitas, se bem montado, né, bem atualizado semanalmente. Então é super, super importante não ficar refém só de um canal. Fernanda, e aí, completando também, é que uma campanha completa a outra e ajuda a formar a mensagem, fazer o brand da escola de vocês de forma mais completa. Então, por exemplo, alguém busca por um pré-vestibular no bairro Santa Cruz e, de repente, encontra a opção, aí, ao mesmo tempo que essa pessoa acabou de entrar no site, ela ativa o pixel do Instagram, do Facebook, e aí a pessoa, quando entra lá no Instagram, de repente vê um vídeo das crianças, dos jovens nessa escola. Então, assim, enquanto o Google é muito mensagem de texto, né? Já o Meta é muita mensagem, você consegue trabalhar melhor o visual, né? O emocional. Então, assim, o Google traz o tráfego, qualifica o tráfego e, de repente, o Meta você consegue engajar e atingir essa pessoa algumas vezes e passar uma mensagem mais completa. O que é difícil fazer só com o Google, só com o Meta. Quando você trabalha de forma conjunta, o funil inteiro, né, funciona bem melhor. E é interessante isso que o Renato está falando, por exemplo, um exemplo de estratégia que funciona, né? A gente gera o tráfego para o site, né? Gera as pessoas para o site através do Google, porque são pessoas que estão buscando por escolas, colégios na região que vocês anunciam, e no Meta pode ser trabalhado um público de remarketing, que são os visitantes do site. Ou seja, o Google levou pessoas para o site e o Meta atraiu de novo com um criativo através do Instagram ou do Facebook. Então, é uma estratégia que realmente um complementa o outro, como o Renato falou, e é super importante fazer e não depender só de um canal. Um exemplo, teve escola que a gente dá mentoria, né, que ela fazia as duas campanhas e o custo do lead é o formulário preenchido, alguém que agendou no formulário, ou pelo WhatsApp, quer fazer uma visita, né? E aí o custo do lead no Google tava bem mais baixo que do Meta, né? Aí fala, não, então para esse Meta, joga todo o dinheiro na campanha do Google. E aí a pessoa tinha feito isso no passado. Aí o que aconteceu? O custo do lead do Google aumentou, porque de certa forma a campanha do Meta ajudava a engajar a pessoa, a fortalecer a marca. Então, você trabalhando em conjunto, você consegue tirar melhor proveito. Uhum. E tem momentos diferentes. Então, tem momentos que, na alta temporada, assim, de busca, né, no começo do ano, começo do semestre, vale a pena você investir mais no Google e e já na baixa temporada, você investir um pouco mais no Meta para fortalecer a marca, para deixar a escola mais, como fala, tornar-se uma referência na região local. Então, assim, são estratégias bem complementares e diferentes que você tem que alterar ao longo do ano. Sim, e o terceiro erro em relação ao público-alvo, já que a gente estava falando agora de público de remarketing, público que tem mais intenção de pesquisar, né, pelas palavras e tudo mais, aqui é um exemplo da possibilidade, né, das possibilidades que o Meta Ads, né, o Instagram e o Facebook oferece de criação de públicos, por exemplo. Públicos de visitantes do site aqui, né, a gente tem essa possibilidade de pegar visitantes do site de até 180 dias atrás. Então, pessoas que entraram há 6 meses no site da escola, a gente consegue pegar novamente essas pessoas através de um anúncio, né, impactar elas com um anúncio. E um anúncio personalizado, isso também é estratégia. Por exemplo, eu vou falar com uma pessoa que já teve um contato com a minha escola, então ela não é uma pessoa que não conhece a minha marca, ela já conhece, então criar um criativo, uma arte para postar como anúncio para uma pessoa que já conhece é muito interessante. Essa é uma possibilidade de público. Tem lista de clientes, então se vocês têm, por exemplo, listas de e-mails, telefones, dá para passar tudo isso para um Excel e colocar dentro do Meta Ads para criar listas para atingir essas mesmas pessoas ou criar um público semelhante
a essas pessoas, e como que o Meta sabe quem são as pessoas semelhantes? Ele sabe, tem o algoritmo dele que ele sabe quem tem a mesma renda, a mesma idade, mora na mesma localização, tem as mesmas condições financeiras, quem é pai, quem não é pai. O Meta, Mesmos interesses. os mesmos interesses, então, assim, ele sabe. Então, é interessante trabalhar com esse tipo de público também. Aí tem outros tipos de público, quem assistiu tantos por cento de um vídeo que está no Instagram de vocês, quem engajou, quem curtiu uma publicação no Instagram. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro do gerenciador de anúncios. Então, existem N possibilidades de públicos para a gente trabalhar um público-alvo mal definido. Não tem como trabalhar um público-alvo mal definido, sendo que tem tanta possibilidade para criar público bom dentro do Meta. Então, pode falar. E o que a gente encontra é, geralmente, muitas escolas fazem, até por não ter o conhecimento avançado, então ela tenta criar uma única campanha com todas essas opções, lista, remate, e junta tudo num lugar só e faz o mesmo anúncio para todos eles. É aquilo que eu falei anteriormente, fala assim, cada perfil precisa de uma comunicação diferente, né? Então, a pessoa que já visitou a escola, não adianta começar a explicar o método do zero, porque ela já ouviu isso, né? Já uma pessoa que nem conhece a escola, não adianta você querer já chamar para a matrícula sem antes explicar um pouco do método dela. Pode ir. Não, e o interessante também de criar campanhas separadas com públicos separados é porque se colocar tudo junto, como que eu vou saber qual público é o bom, né? Então, assim, gerou matrícula aqui dessa campanha, que estava misturado um público de visitante do site, uma lista de clientes e quem curtiu uma publicação no Instagram. Eu nunca vou saber de qual veio essa matrícula, esse agendamento de visita, porque está tudo misturado. Mas é claro que para separar cada um em campanha, precisa também, né, ter uma verba separada para cada um desses públicos. Então, a gente já vai falar de verba também, que não dá para investir tão pouco assim, né, em campanhas. Então, aqui acaba atraindo curiosos e não pais decididos se a gente trabalha um público-alvo, jogou lá qualquer coisa para o Meta. Pessoa que tem interesse em educação. Até aqui no exemplo real aqui, é bem isso. Campanha segmentada para pais de 25 a 55 anos interessados em educação. Ou seja, todo mundo tem algum tipo de interesse em educação dentro do Facebook e do Instagram, ou seja, alguém que está buscando fazer uma pós-graduação, uma faculdade. Então, um pai pode estar querendo fazer uma pós-graduação e ele vai ser atingido por um anúncio de uma escola para o filho dele. Talvez ele não esteja buscando por isso, então é tudo muito amplo. Então, hoje em dia, claro, né, existem diversos tipos de público, como eu mostrei. Existe o público hoje em dia também baseado em inteligência artificial do Meta, que o Meta diz que lê o criativo, a arte que você coloca lá como anúncio e encontra as pessoas mais propensas para realmente virar um lead, um contato para a escola, mas tudo é teste, gente. Não dá para falar assim, esse público é o melhor para minha escola. Até a gente tem aqui nos nossos clientes, para algumas escolas funciona um público, para outra funciona outro, então não existe uma regra clara. Tudo é teste, é região que está segmentado, a idade, é tudo isso. Tudo é teste mesmo, por isso que tem que sempre desprender uma verbinha ali para fazer teste nas campanhas. Lembra, Fernanda, assim, você falou? Se você quer atingir todo mundo, acaba que você não é atrativo para ninguém, né? Uhum. Então, assim, quanto mais específico é a sua comunicação, mais atrativo você é para aquele público que você quis atingir. Agora, se você é muito genérico, sei lá, uma escola do ensino regular que vai do berçário até o segundo grau, né? E se faz uma mensagem genérica para todo mundo, acaba que é uma mensagem sem graça, que não chama a atenção de ninguém. Então, tem que fazer campanha separada. Fazer uma campanha pré-vestibular é outro público, outro perfil. Fazer uma campanha para berçário é outra época. Então, quanto mais específico você é na sua segmentação, na sua comunicação, mais atrativo você tende a ser. Sim. E o resultado de um público mal segmentado é mensagens de pais fora da região, pessoas sem perfil financeiro, né, que não têm condições financeiras para pagar aquela mensalidade,
e muitos curiosos pesquisando preço. É claro que todo mundo vai pesquisar preço, mas tem gente que é só curiosa mesmo e deixa depois o comercial da escola sem resposta, né? Então, é interessante que cada vez a gente qualifique mais esse público, que, claro, vai perguntar o preço em algum momento, mas vai também fechar pelo menos um agendamento de visitas para ser convencido da matrícula lá na visita, né? Então, a escola acaba achando que o problema é o lead, que é o tráfego pago, que são as campanhas, mas muitas vezes é o alvo mal segmentado ali dentro das campanhas. Agora, a estrutura errada de campanhas, né? A verba muito pulverizada. Às vezes a escola acaba criando muitas campanhas, né? Não sabe para onde atirar direito ali, com pouca verba e acaba que nenhuma aprende. Quando eu falo aprende, é porque tanto o Google quanto o Meta, como o LinkedIn também, existe um conhecimento dentro dele, que é o machine learning, que a gente fala que é o aprendizado de máquina. Então, conforme as campanhas vão rodando, essa inteligência, esse cérebro dentro da plataforma vai sendo cada vez mais alimentado com uma inteligência ou também com uma burrice, né? Então, porque se a gente segmenta errado, ele vai aprender errado. Se a gente segmenta certo um público, um criativo, uma localização, ele aprende certo. Por isso que desde o primeiro erro que eu estou mostrando, é importante estruturar muito bem uma campanha, porque acaba que a plataforma aprende errado também, se a gente manter a estrutura errada. Então, tem toda essa inteligência, como o Renato falou, às vezes demora 2 meses, 3 meses para a plataforma aprender, né? Aprender o que é o bom para aquela escola, qual que é o lead perfeito, qual que é o perfil de pai ideal. Então, isso é o machine learning das plataformas, né? No Google é o machine learning, no Meta é a Andrômeda, né? Que é a inteligência artificial do Meta. Então, tudo isso tem um cérebro ali dentro que vai aprendendo. Por isso que é importante ter tudo muito configurado, eu já vou mostrar isso também, mas questão de pixel, que acho que vocês já escutaram, já ouviram falar, questão das tags, né, tagueamento, Google Tag Manager, essas coisas, não é só soltar a campanha, gente. Tem que segmentar e estruturar certinho essa questão de conversões, Google Analytics, tudo isso para conversar bem certinho com a campanha, ela aprender direito, senão sempre vai ter um algoritmo errado e que vai gerar lead ruim. Se ele aprender que o certo é gerar lead que envia currículo no WhatsApp, ele vai achar que isso é o certo e vai cada vez mais buscar pessoas que enviam currículo no WhatsApp, e não pessoas que estão querendo agendar uma visita. Então, só dar um exemplo. Então, se você tem um formulário lá genérico de preenchimento, e aí você rastreia assim, toda hora que alguém preencher aquele formulário vai gerar uma conversão. E aí você faz uma campanha. Aí, de repente, você vê que tem muita gente clicando no anúncio, tem algumas campanhas que geram um custo de formulário preenchido muito baixo, só que quando você percebe que o formulário está chegando é alguém pedindo emprego, ou mandando currículo, você tem que filtrar isso. Então, eu falo assim, a minha conversão não pode ser esse movimento ruim, eu preciso ser mais rigoroso. Então, tem que ter cuidados. Eu vou registrar uma conversão, não quem preenche formulário, ou quem preenche formulário e talvez a gente faça algumas perguntas qualificatórias. Depois que ela chegou no final do preenchimento, e aí que eu já tenho um perfil realmente adequado, aí gerar uma conversão. Então, quantas campanhas a gente pegou e fala, não, por exemplo, no Google, tem campanha de pesquisa, tem campanha de display, o canal display é o que mais gera conversão. Aí quando a gente vai abrir, qual é o canal na campanha display, né? A campanha display é um anúncio onde ele não aparece na página do Google de pesquisa, mas sim no Terra, no UOL, portais, outros sites, né? E aí, de repente, a gente percebe que esse anúncio está vindo do YouTube, do canal Galinha Pintadinha, né? Então, assim, aí quando você fala, pô, mas isso aqui é um bebezinho que está clicando, tá, de alguma forma o Google acha que, se eu levo esse seu anúncio para esse tipo de desenho aqui, muita gente clica e acaba gerando a conversão. Então, assim, aí você vê que não faz o menor sentido. Então, por isso tem que ter um bom rastreamento, uma boa conversão, que realmente toda vez que ela acontece, significa um lead realmente qualificado, né? Para alimentar bem o algoritmo do Google, do Meta, que falou,
Esses cliques aqui não geraram nenhum lead qualificado. Então, Google, você já sabe que não é por aí. Busca outro perfil. Pode ir, Fernando. Sim. Não, e até dando um exemplo aqui disso, né, que a gente está falando, às vezes, claro, a escola ela atende diversas turmas ali, né, educação infantil, fundamental, além da campanha institucional. Então, assim, às vezes usar muito pouca verba é ruim. Claro que a gente não vai falar assim, se você tem pouca verba, não inicie. Inicie anúncio, porque anúncio é importante. Mas o Meta, né, o Instagram e o Facebook, ele aceita no mínimo US$ 1 por dia, tá? Então, assim, aproximadamente R$ 6 ali por campanha. Então, às vezes, a escola, o colégio quer iniciar com 10, R$ 20 para tudo isso aqui. Então, prioriza algo. Por exemplo, eu estou precisando de mais alunos na educação infantil. Então, coloca mais verba na educação infantil. Não joga verba para tudo, porque o Meta ele vai priorizar alguma coisa. Então, é importante sempre priorizar. A gente também recomenda sempre, assim, no mínimo, uns R$ 32 por dia, que isso fecha mais ou menos R$ 1.000 por mês, né, no Meta. Porque aí sim dá para trabalhar testes, né? Fazer testes, como eu estava falando. Então, com pouca verba, muitas vezes a campanha nem roda, não aprende, né? A questão do machine learning ali que a gente estava falando, não otimiza, o desempenho acaba sendo instável, o custo, às vezes, por conversa de WhatsApp, por exemplo, não vai ser R$ 6. Muitas vezes pode ser que custe R$ 20 para você agendar uma visita. E se você tem só R$ 6 por dia, não vai gerar esse contato para você. Então, é importante sempre ter uma verba separadinha ali para criar essas campanhas aí de tráfego pago, né? Então, a verba existe, mas está mal distribuída. Palavras-chave e segmentações mal pensadas. Aqui a gente está falando um pouquinho mais de Google Ads, tá? Então, em relação à palavra-chave, que no Google que a gente usa isso nas campanhas de pesquisa. Então, quando alguém pesquisa, por exemplo, escola bilíngue em São Paulo, né, capital, ou escola em Belo Horizonte, existem essas palavras-chave que vão fazer os anúncios, os seus, né, se você estiver comprando essas palavras, e também dos seus concorrentes aparecerem lá na primeira, na segunda página do Google, como resultados patrocinados. Então, é importante que essas palavras elas sejam bem pensadas, não pode ser termo muito amplo. Por exemplo, eu vou comprar apenas colégio. Aí, na verdade, eu tenho berçário, eu tenho educação infantil, fundamental, tenho curso de inglês, tenho curso preparatório, mas eu comprei a palavra colégio. Colégio é muito amplo. Não dá para trabalhar uma palavra tão ampla assim. Então, realmente tem que especificar, ser mais específico nessas palavras. E o Google, né, até falei que ele é uma ferramenta talvez um pouco mais difícil, né, as pessoas têm um pouco mais de resistência em usar ela do que o Instagram e o Facebook, mas é porque realmente existem coisas simples que, bem feitas, elas dão certo. Por exemplo, o Google ele tem 3 tipos de correspondência de palavras-chave: a ampla, a de frase e a exata. A ampla é isso, se você colocar lá colégio bilíngue, pode ser que ele jogue teu anúncio só para quem pesquisou colégio ou curso, qualquer coisa que tenha relação com aquela palavra. Já as outras são correspondências mais fechadas, então é importante trabalhar com palavras mais específicas dentro do nicho de cada escola. Então, se a sua escola é bilíngue, na região tal, é legal comprar a palavra escola bilíngue na região tal, né? Então, fazer bem certinho isso. E não só questão de palavras-chave, a segmentação também. Por exemplo, o seu público é um público de classe A. Eu não vou deixar lá no Google a renda que dá para colocar lá para os 50% menor renda, que ele julga ser as pessoas que têm menos condições financeiras no Brasil. Assim como o Meta, o Google também tem esses dados, por questão de a gente aceita os cookies lá nos sites e tudo mais, ele acha isso, ele sabe, né, quais são os nossos comportamentos financeiros também. Então, às vezes, você está desperdiçando clique, verba, porque o Google cobra por clique no anúncio, né? Então, está desperdiçando muitas vezes clique, verba, com pessoas que, infelizmente, não vão ter condição financeira de agendar uma visita e matricular o filho dela na sua escola. Então, tudo isso tem que pensar. Palavra-chave, segmentação por renda, por idade. Você não vai anunciar, às vezes, para pessoas de 18 anos, um anúncio para filhos, né? Claro que existem as pessoas que têm filhos com 18 anos, mas muitas vezes, né, são minoria e o clique acaba saindo mais caro. Então, tudo isso tem que ser pensado lá dentro do Google Ads. Fernando, só completar um ponto, e assim, quem faz campanha de Google, normalmente já recebe, às vezes, um contato
do suporte do Google, né? E aí agenda uma conversa, é gratuito, e de repente eles falam, não, ó, você tem que trabalhar com palavras amplas. E aí eles eles sugerem modificações na própria ferramenta do Google Ads, ele fica toda hora sugerindo de forma automática lá, né, a máquina, para trabalhar com palavra ampla, que isso aí permite trazer melhores resultados, mas na prática não acontece. Facilita o Google gastar o seu orçamento da forma que ele achar e não na forma que você deveria segmentar. Então, assim, nem sempre o que o Google está sugerindo lá é o melhor para vocês. Com certeza vai dar mais autonomia para o Google poder gastar o seu orçamento da forma que ele achar melhor, mas não necessariamente ele vai trazer melhor resultado. Na verdade, sim, o Google, ele quer o dinheiro, ele não é um vilão, né? Mas a gente tem que, como gestor de tráfego ou pessoas que mexem nas campanhas, a gente tem que ter consciência que nem tudo depende de verba. É otimização, principalmente. Tem muito cliente meu que pergunta, às vezes, tá precisando aumentar a verba agora? Eu falo, não, eu poderia só pegar o dinheiro do cliente e jogar no Google, mas às vezes não é isso. Às vezes é otimização, é realmente segmentar uma palavra-chave. Então, é importante entender que se fosse verba, todo mundo investia mais, né? Todo mundo investia mais para ter mais resultado, porque seria garantido que o resultado viria. Então, não é tudo sobre verba. Deixa eu passar aqui. Criativos e anúncios genéricos. Então, o que eu vejo muito também são as escolas que, matrículas abertas, é algo que a gente bate muito aqui, né, no matrículas automáticas, que não se deve fazer, porque isso é muito genérico. Qual que é o diferencial da tua escola? O que diferencia você de um concorrente? O que faria um pai escolher você e não o teu concorrente? Minha escola é maior, minha escola tem turmas reduzidas, né? Minha escola tem uma pintura nova, uma fachada nova, tem segurança, tem câmeras. O que tua escola tem de diferente para ser colocado num vídeo, para um anúncio? Vídeo é muito legal, gente, então produzam vídeos, realmente vídeos simples, não precisa contratar um freelancer para vídeo, não. Faça um vídeo bom aí com o celular, coloca a legenda, é importante, tá? A legenda por conta de acessibilidade e também das pessoas que acabam escutando sem áudio, né? Então, escutando não, né? Assistindo sem áudio. Então, coloquem legenda, façam um vídeo simples mostrando a estrutura da escola, com as crianças lá, né? Não a escola vazia. Troquem esses criativos de matrículas abertas por algo realmente mais bacana, porque chama atenção. E aí dá para criar públicos em cima disso depois também, né? Quem assistiu 50% desse vídeo, como a gente tinha falado ali sobre os públicos. Então, assim, não funciona, tá? Anúncio genérico. Matrícula aberta, ela tá praticamente aberta o ano todo, né? Claro que existem as turmas que abrem especificamente em alguns períodos, mas se a pessoa quiser matricular, ela vai conseguir matricular. Então, matrículas abertas é algo muito genérico. Aí não mostra diferencial, não mostra a identidade da escola, não mostra o contexto local. É legal sempre ter um diferencial de, se você está numa localização específica, qual que é o contexto local ali, não gera conexão emocional. É importante, né, por exemplo, depoimentos de pais, depoimentos de alunos, de ex-alunos. Se é uma escola que tem já, sei lá, 30 anos de mercado, pegar pessoas que já são pais, né, dos alunos atuais e já foram alunos, talvez, da escola, falar que já foi aluno, é uma conexão emocional. Então, a diferença de um criativo assim, né, para um vídeo, para um depoimento. Então, criativo é uma das coisas mais importantes, e é o que os gurus, né, do tráfego pago hoje em dia falam muito sobre isso. O que segmenta hoje em dia uma campanha é o criativo e o público, claro, mas o criativo ele segmenta muito mais. Se você estiver conversando com um público específico, o criativo vai falar isso. Você, pai de crianças de tal e tal idade, temos aqui na nossa escola esse diferencial, tal coisa. É importante fazer isso. E claro, né, para anúncio, lembrando que não pode ser um vídeo tão comprido, né, tão longo. Então, um vídeo ali de 30 segundos, 45 segundos já é bem bacana. Aí aqui é um exemplo real, né? Educação de qualidade para o futuro do seu filho, assim como matrículas abertas. Serve para qualquer escola. Qualquer escola pode falar isso. Todo mundo tem um ensino de qualidade, né? Ninguém vai falar que o teu ensino é ruim, que o ensino da tua própria escola é ruim. Venha para minha escola que meu ensino é horrível. Não, isso não existe. Então, todo mundo tem ensino de qualidade. Isso é algo muito geral, muito genérico. Então, realmente precisa ter algo que diferencie sua escola dos seus concorrentes para que esse pai não escolha o outro. Fernanda, eu chamo isso aí de o anúncio eu também. No Google, uma escola fala, faço isso, a de baixo eu também faço isso.
Aí de baixo eu faço isso também, a outra te faz. E assim, é um anúncio eu também. Todo mundo comunica igual, mas se todo mundo comunica igual, a briga não é tão pela atração, pelo anúncio. Assim, quem vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro? E aí fica brigando pelo preço, porque para aparecer em primeiro da pesquisa, paga-se mais caro. Agora, aquele que consegue diferenciar da multidão e comunicar de uma forma criativa, ou diferente do. Ele não precisa brigar pelo primeiro lugar na página do Google. Ele pode, de repente, aparecer terceiro, pagar um clique muito mais barato, mas dar muito mais resultado, porque ele já se diferencia. Sim. Aqui também é um problema, pessoal. Aqui não tem tanto a ver com tráfego pago, tá? É a parte de atendimento mesmo. E aqui é um exemplo real de um cliente meu que já melhorou, mas eu peguei aqui há um tempo, quando iniciou, que, ó, a pessoa mandou o lead, né, o contato, chegou de anúncio lá, a gente faz todo o esforço, né, para levar esse contato até o WhatsApp do colégio, e o lead mandou mensagem 11h51 da manhã. A escola foi responder 17 horas. Então, assim, né, 5 horas, 6 horas depois. Isso aí cansa. É só a gente pensar num exemplo real da nossa vida. Se eu quero conversar, eu quero uma resposta rápida. Então, assim, claro, né, existe toda ali, a pessoa está ocupada e tal, mas contratem pessoas, se for possível, né, para fazer só esse atendimento, ou até mesmo uma automação. A gente já fez live aqui sobre automação, né, que realmente o robô vai responder, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Escolha uma opção. Pessoal, quero falar com o atendente, quero mandar um currículo, digite 1 para isso, digite 2 para outra coisa, né? Então, assim, já fica um pouco mais leve essa conversa e mais rápida, porque é frustrante realmente mandar uma mensagem e ser respondido, né, só depois de um tempo. Eu mesma estou construindo minha casa aqui, estava fazendo orçamento de telha esses tempos, né, mandei mensagem para 10 lugares, 8 deles me responderam no outro dia só, e 2 deles me responderam na primeira hora ali, e eu fechei com um dos que me respondeu no mesmo dia. E era mais barato ou mais caro? Não sei. Depois eu nem quis ver o orçamento das outras porque eu fiquei com raiva, porque demorou muito. E eu entendo que todo mundo é ocupado. Mas, assim, um dia para responder, então, né, talvez realmente crie uma automação, contrate alguém específico para isso, mas é importante porque não adianta nada o tráfego pago levar o lead e a demora ser tão gigante assim na resposta. Então, Fernanda, quando reclamam assim, mas o lead não responde, né? Coisa mais estranha. Mas é porque ele já iniciou conversa com várias outras escolas antes, ele não tem capacidade de falar com todo mundo. Ele desiste de responder. Porque a pessoa lá no final do dia mandou uma mensagem e falou, já mal estou dando conta de responder essas primeiras aqui, escola que me retornaram, então ele desiste. Ele desiste. O que eu mais escuto, assim, em reunião a gente precisa de mais divulgação. Aí eu vou olhar o Tintim, que é uma ferramenta aqui que a gente tem, que já fiz uma live sobre isso, inclusive, aqui também, e aí eu vou ver que não precisa tanto, assim, mais de divulgação. Claro que é sempre bom, né, levar mais divulgação, mais volume para o WhatsApp da escola, mas muitas vezes está aqui, o segredo. Isso aqui é um exemplo, realmente, de um cliente que já aconteceu. Puxei direto do Tintim essa conversa aqui. Então, né, esse é um ponto, né, tempo de resposta, mas a resposta demorada, mas também, por exemplo, não ter follow-up, né, que a gente fala, retomar essa conversa, a pessoa fala, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, aí beleza, mas daí o comercial deixa passar 2 semanas para perguntar, e aí, conversou com seu marido sobre as nossas condições? Não pergunta, então assim, deixa lá no vácuo a pessoa também, a pessoa não vem atrás, é importante retomar até a pessoa falar assim, ó, pare de me encher, não quero mais conversar com você, ou sim, quero agendar uma visita. Então, é muito importante retomar a conversa. Conversa solta demais também é algo ruim, né? Por exemplo, fico à disposição. Não, tem que ter ali um gancho para amanhã voltar a conversar com aquele lead, então, fazer o follow-up, então é importante. E erro de português, eu pego muito isso também em algumas conversas, né? Às vezes não é o dono da escola que está respondendo, às vezes é um funcionário, uma funcionária. É importante monitorar isso também, porque principalmente, né, no nicho de escola e colégio, ter erro de português é complicado. Vai queimar a cara da escola, não tem como isso. Claro que uma coisinha ou outra, beleza, mas às vezes é erro grotesco mesmo, não tem como. Então, é importante sempre estar monitorando isso. Então, o interesse, né, do contato esfria rápido. Fernanda, e até pedindo uma desculpa aqui, quando a gente manda nossos infográficos,
E às vezes tem alguns erros de português lá, porque é a IA que faz para a gente prepara a apresentação, sobe uma IA, cria um infográfico, e a gente não tem a possibilidade de editar o infográfico. Mas às vezes ele está tão arrumadinho, com erro tão sutil, lá, sobe isso aí no grupo. Mas a gente identifica os erros, mas eventualmente não, a gente não consegue editar e falar, mas o que vale é o resumo para no grupo o pessoal entender o que aconteceu, tá bom? Sim. Já vou mostrar também o infográfico para vocês. Vocês vão receber depois também quem preencher a avaliação da live. Então, aqui, né, o exemplo real o pai já falou com outra escola, com certeza. Assim como eu dei meu exemplo ali de orçamento de telhas para minha casa, eu já tinha falado com outra empresa, fechei com ela no mesmo dia. Não sei se o orçamento foi mais barato ou mais caro, que me respondeu no outro dia, mas eu estava com pressa, eu precisava daquilo. Então, né, fechei já com outra pessoa. Então, é o exemplo que eu dei ali em cima mesmo. Não tem como isso de demorar tantas horas para responder. Fernanda, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de fazer até para verificar, medir, ver como é que as escolas estão fazendo o atendimento, né? Eu estava em Brasília, né? Tinha um treinamento na quarta-feira, na quinta-feira eu ia estar por conta. Aí na quarta à noite eu falei, vou ter uma escola lá bem elitizada, falei, quero ver como é que é o atendimento deles. Aí preenchi o formulário lá para agendar uma reunião na quinta, né? Aí quando eu estava chegando à noite aqui em São Paulo de avião, aí quando cheguei no aeroporto, eu vi que. Não, foi no outro dia de manhã, eles mandaram, tudo bom? Você passou mais de um dia, eu estava lá disponível para fazer a visita no dia, mas demorou tanto que não consegui agendar a visita e também já não tem interesse agora, mas porque um dia eu quero voltar para morar em Brasília, de repente posso procurar outra escola. Sim. Não, e acaba sendo frustrante, por exemplo, eu sou gestora de tráfego, né? Então, assim, eu faço as campanhas e eu me frustro quando a escola às vezes fala, o resultado tá ruim, e na verdade eu vou olhar as conversas do comercial e tem essa situação que eu mostrei de 5 horas de demora na resposta, porque aí eu penso, putz, não tá tão ruim assim meu trabalho, né? Na verdade, ele tá bom, tô levando o lead, a pessoa tá querendo agendar a visita, mas a pessoa acabou demorando 5 horas para responder um lead. E não é só esse exemplo ali, não, que eu nunca enviei, eu só não coloquei mais, porque senão eu ia colocar vários slides aqui para vocês analisarem, mas é um exemplo bom para realmente ter uma iniciativa de tentar responder mais rápido ou criar alguma automação. Existem diversas ferramentas, né? A gente sempre fala aqui do Como, que é uma ferramenta de automação, paga, né? Mas assim, não é caro pelo que ela entrega. Então, realmente é interessante ter isso, tá? Para agilizar o atendimento. Agora eu não lembro o indicador certinho, Fernando, mas era. Aqui, achei. Existe uma pesquisa estatística do mercado geral de quem responde uma mensagem vindo de uma campanha em 5 minutos, ele tem 21 vezes mais chance de virar a venda do que se responder em 30 minutos. Então, você vê como o lead esfria de uma vez, né? Se você responder nos 5 primeiros minutos, você tem 21 chances maior de virar vendas, matrículas, do que se você responder em 30 minutos. Quanto mais agora responder no final do dia. Então, essa é uma guerra. Antes de aumentar o orçamento, responda mais rápido a mensagem. Você vai ter resultado. Sim, importante. Agora, nosso erro 8, né? É site ou página sem foco em conversão. Então, o site da escola é bonito. Isso para quem tem site ou landing page, né? Que a gente fala. O site está bonito, mas é confuso, tem muita informação. Eu abro o site e de primeira eu não sei o que ele entrega, se é ensino fundamental, infantil, fundamental 2, se é curso, o que é isso, né? Então, precisa estar organizado. É melhor ter um site, às vezes, mais clean do que um site cheio de informação que confunde o contato que chega, né? Muitas vezes o anúncio tá bonito, tá ali, temos, né, o ensino fundamental, educação infantil, mas no site entra e cadê a educação infantil? Não sei para onde ir, parece que só fala de fundamental, então um site confuso. Sem CTA claro, né? CTA é call to action, né? Chamada para ação. Então, sem um botão ali de WhatsApp flutuante, um botão agende sua visita, um formulário que seja. Então, precisa ter ponto de contato fácil. Lembrando que a maior parte das pessoas hoje em dia entra através do celular e não do computador.
Então, as pessoas estão navegando ali, né? Claro, é bem dividido isso, mas as pessoas estão navegando, a navegabilidade pelo celular precisa ser boa. O site para celular precisa ser bom. Então, precisa, né, ter essa preocupação. Tempo de carregamento também. A pessoa clicou no anúncio, tá indo para o site, demorou, sei lá, 10 segundos para abrir um site, a pessoa já se irrita e fecha. Então, é importante tudo isso ver, né, com um especialista de criação de sites, com quem fez o site da escola, ver como otimizar isso, né? O tempo de carregamento, colocar mais botões, né? Mais call to action, CTAs, né? Para realmente chamar a atenção e a pessoa clicar, né? Então, tudo isso tem que conversar. O anúncio tem que conversar com o site e vice-versa. Fernanda, uma dica do site é assim, se quando você entra no site, naquela, a gente fala primeira tela, primeira dobra, naquela primeira tela, que é sem clicar em nada para descer, para ler mais ou para pular de página, o que tem lá tem que dar uma clareza de que escola você é, qual o público você atende, aonde você está, diferencial e um call to action. Se nessa primeira tela você já tem essas respostas, aí você continua no game, assim, aí a pessoa vai navegar para obter mais informação. Agora, se você precisa que a pessoa navegue a página inteira, leia tudo, para entender que escola você é, aí você já vai estar partindo atrás do seu concorrente. Então, é como um anúncio. Se num anúncio pequeno de texto você já tem que dar essa clareza, numa página da primeira dobra do site, você tem espaço suficiente para responder isso. Então, se você não conseguir captar a atenção já nessa primeira tela, a pessoa vai pular fora e não vai nem continuar navegando o site. Sim. Por isso que às vezes a gente recomenda, né, se tem um site ali institucional com muita informação, para anúncio às vezes é interessante criar uma landing page mais limpa mesmo, só com foco naquilo que está anunciando. Mas se o site também for com bastante informações, mas bem estruturado, a gente também recomenda usar o site, porque aí tem mais informações. Às vezes a pessoa entra querendo agendar visita, mas ela quer saber também quem é a escola, desde quando está no mercado. Então, tudo isso é informação relevante para estar no site. Então, tudo depende, né? Quando a gente tem algum cliente que o site realmente é muito bagunçado, às vezes não pode mudar o site, né? Não tem a condição de mudar o site, cria uma landing page, que é uma página de uma tela só ali, que rola a tela embaixo, que tem informações mais voltadas aos anúncios, né? Então, muitas vezes, né, o tráfego pago, ele gera o lead, mas o site acaba perdendo esse lead porque é confuso. Então, é pouco botão, sem botão claro, sem convite para visita, que é o principal objetivo, né? Geralmente na visita que vem o convencimento de matricular, né, o filho daqueles pais, então precisa ter o convite para visita, né? Agende sua visita, botão de WhatsApp flutuando ali, né, no site. Então é importante mesmo que esse site seja bem estruturado. Aí aqui falando um pouquinho de automações e lances, né, isso daí é um termo mais técnico, mas, por exemplo, CPA, né, custo por aquisição ou custo por lead, ele também, às vezes no Google, a escola, né, quem está mexendo ali no Google Ads, coloca, quero pagar R$2 por um lead. Mas será que isso é um número real de mercado? Será que as outras escolas, seus concorrentes, estão pagando R$2 para conseguir um agendamento de visita? Muitas vezes não, por isso que tem que ter uma estratégia, estudar o mercado, ver quanto que custa, né, para gerar um agendamento de visita, às vezes é 20, às vezes é R$30, mas pense, se gerar essa visita e essa matrícula, quanto esse aluno não vai render, né? Vai pagar e vai sobrar esse custo por lead de R$20 aí, só a mensalidade de um mês já pagou várias vezes esse custo. Então, é importante ter clareza, né, no número que você está colocando lá como custo por aquisição, custo por lead. As campanhas acabam ficando travadas, né, quando quero pagar pouquíssimo por um contato. A campanha, às vezes, nem vai rodar no Google. E a frustração vem rapidamente. Então, o algoritmo, ele acaba não confiando sem dados. E aqui eu estou falando uma parte mais técnica, mas que é muito importante quando vocês iniciarem campanhas, ou se já estão com campanhas ativas, de fazer. Lá no Meta, tem o Pixel. Isso aqui precisa estar instalado lá no site, se vocês têm site, né? Precisa estar instalado porque isso aqui é o cérebro que computa o público que entra no site. E é aqui que vai vir a inteligência de criar públicos que já visitaram o site de vocês. E aqui, na parte também do site, as tags, o Google Tag Manager, Google Analytics,
Sem esses dados, essas tags aqui que a gente fala, esses pixels, a inteligência do Meta e do Google, as inteligências vão por água abaixo, porque fica tudo no escuro. E aí o algoritmo não aprende e não confia sem esses dados. Por isso que é importante, claro, não é obrigação de vocês, né, aprenderem isso, mas algum gestor de tráfego, alguma coisa assim, ou no YouTube, isso é muito simples, vocês jogam lá como instalar, vai aprender facinho como fazer isso e a campanha vai ficar bem mais inteligente. Então é importante ter toda essa inteligência de dados aqui dentro das campanhas. E aqui um exemplo real, né? Então, a escola começa a campanha com custo por lead baixo, a estratégia maximizar conversões, sendo que nunca configurou conversão no Google Ads, então não sabe nem o que é. O Google ainda nem sabe o que é uma conversão, se é uma ligação, se é um contato via WhatsApp, se é um formulário. A campanha sem pixel instalado, como eu falei. Então, o resultado é a campanha não entrega nada, poucas impressões. Impressões é quantas vezes um anúncio aparece para a pessoa, tá tanto no Google quanto no Facebook, no Instagram. E o gestor acha que o Google e o Meta não funcionam. Na verdade, foi só a pressa de lançar uma campanha. Lança aí para mim rápido essa campanha que eu preciso de visita na minha escola. Às vezes é melhor esperar 1 ou 2 dias, fazer todas essas configurações para ter uma inteligência na campanha e a longo prazo ela desempenhar bem, né? Então, a pressa, muitas vezes, ela é inimiga da perfeição e, nesse caso, ela é super inimiga da perfeição. E aqui, né, o nosso último erro é não mensurar o que realmente vira matrícula. Como eu falei, né, eu já fiz uma live aqui falando da ferramenta Tintim, não é propaganda, tá? Isso aqui não tem nada a ver, mas aqui a gente monitora qual anúncio, né, veio aquele agendamento de visita, qual anúncio virou matrícula. Então, é um dos erros mais perigosos aqui, né? A escola mede clique, esse anúncio aqui gerou 10 cliques. Tá, e o que isso significa, né? Eu quero mais volume, eu quero que você gere volume para o meu comercial ver o que faz virar agendamento de visita. Mas se for volume desqualificado, só vai fazer teu comercial perder tempo. Então, às vezes, é melhor realmente gerar coisa mais qualificada, né? E ter menos volume e mais qualificação. Mas aí a escola acaba não medindo a matrícula, decisões no achismo. Então, quem não mede, repete o erro. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, de não saber qual anúncio virou visita, isso para escalar a verba, tá, pessoal? Então, assim, se eu sei que o anúncio ali do vídeo mostrando a estrutura da minha escola foi o que gerou essa visita, eu sei que eu posso colocar mais verba nele e não no anúncio lá de carrossel, o estático, que fala o exemplo do matrículas abertas. Dá para testar os dois, se vocês quiserem. Testam de matrículas abertas para ver, mas o vídeo vai realmente desempenhar melhor. Então, você sabe que aquele vídeo desempenhou melhor, você vai jogar mais verba no anúncio daquele vídeo. Então, não dá só para ficar no achismo. Então, acaba escalando campanha errada, né, com verba, pausa uma campanha boa, um público bom, às vezes ele é pausado e mantém um público ruim. Então, assim, o Meta e o Google, ele tem diversas possibilidades de públicos, de segmentações, de criativos, de palavras-chave, e tudo é teste. Mas a partir do momento que você consegue mensurar o que é bom, você consegue escalar, né, verba no que realmente é bom e botar no lixo o que não funcionou. Então, é como eu falo, não é porque no teu concorrente funciona aquilo ali, que na sua escola vai funcionar também. Tudo é teste e é isso. A escola anuncia, mas não aprende. Aqui é o infográfico que o Renato falou. O Renato, tá mudo o teu áudio. Só completar, né? Depois que o WhatsApp ficou tão... difundiu tanto aqui, as pessoas preferem entrar em contato com o WhatsApp do que um formulário preenchido, né? Então, a maior parte da inteligência das campanhas está vinculada apenas no clique do botão WhatsApp. Então, se você achar que uma conversão é alguém que clicou no botão WhatsApp, esse é o tipo de caso que depende quando você fala, aqui, onde está gerando esse clique no botão WhatsApp? Aí vai lá investigar no canal, YouTube, no desenho da galinha pintadinha. Então, assim, é uma forma de burlar que algumas pessoas tentam gerar clique. Já viu quando você vê aquela matéria interessante, aí você, cadê ela? Clica, não consegue abrir o texto e começa a abrir propaganda? Então, assim, a conversão não pode ser, se sua campanha, a conversão clique no botão WhatsApp, você não está alimentando o algoritmo da ferramenta com inteligência.
Você tem que ir além. Para mim, a conversão depois que clicou no botão WhatsApp, foi iniciada uma conversa e, de repente, a pessoa escreveu, visita agendada. Aí virou uma conversão e aí eu posso alimentar o algoritmo do Meta. Essa é uma campanha que está preparada para se desenvolver e trabalhar de forma mais efetiva.